Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que assiste o nosso canal. O assunto que nós iremos falar hoje é sobre um inimigo que precisa ser resistido, tá certo? Um inimigo que precisa ser resistido. Está registrado no capítulo 4 do livro de Tiago, versículo 7, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Bom, é sabido que desde a criação o homem é perseguido pelo mal para poder transgredir a autoridade divina. Todos sabem disso. A criancinha cresce na casa de Deus, na igreja, sendo orientada sobre essas coisas, que existe o Deus, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que é do lado do bem. Eu estou com a camisa de ficar em casa, desculpa, não me ajeitei legal. Existe o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e existe o inimigo das nossas almas, aquele que batalha para que nós não alcancemos a plenitude de Deus. O que é a plenitude de Deus? A plenitude de Deus é de sermos alcançados por todas as bênçãos celestiais, em tudo, aqui na terra e no céu, certo? Em tudo. O que é plenitude de Deus? Esse não é um assunto que eu vou falar. Plenitude é paz, alegria, boa vivência, respeito mútuo, prosperidade, certo? Isso é plenitude de Deus. Paz de espírito, você não tem nenhuma perturbação espiritual. Mas para alcançar a plenitude de Deus, há alguns pré-requisitos que o ser humano precisa cumprir. É aí que mora a razão. É aí que fica difícil. Por isso que o ser humano ele tem dificuldade de alcançar a plenitude de Deus. Porque para ele alcançar a plenitude, ele precisa cumprir as exigências divinas. Porque quando não se cumpre as exigências divinas, automaticamente o ser humano fica exposto às ações do inimigo invisível das nossas almas. Consegue entender? Aleluia! É por aí, tá entendendo? Ó, vou falar aqui alguns pontos aqui rápido para mim para esse vídeo não ficar grande, tá? Porque às vezes eu gravo um vídeo muito grande e você não tem como tempo para assistir. Vê se eu consigo correr aqui rapidinho. Guerras e pelejas, registrado no versículo 1 do capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas? Está escrito assim: há quem afirme que essas guerras e pelejas sejam uma referência às disputas internas que havia entre os judeus de Jerusalém nos levantes contra Roma. A população da Judéia estava dividida nessa época sobre a luta pela libertação do poder romano. Mas não é disso que Tiago está falando. Essas palavras metafóricas são pesadas e mostram o nível das disputas entre os crentes por causa dos deleites. Ou seja, os maus desejos interiores. Não se trata aqui de debates teológicos entre os mestres. A expressão guerras e pelejas refere-se às discussões acirradas sobre o meu e o teu. E isso é muito grave. As guerras e pelejas, os debates entre as pessoas, as discussões, isso tem feito muita gente a combaterem um combate injusto, que não o levará a nada. Falta de lucidez, falta de entendimento, falta de compreensão, falta de prestar atenção, todas essas coisas contribuem para guerras e pelejas. Individualismo. O individualismo é quando a pessoa
não participa em grupo, não gosta de participar em grupo, não está bem com a sua família, com o grupo onde está. É uma pessoa individualista, que quer somente para si. Esse individualismo, essa questão toda cercada de individualismo, faz com que o ser humano ele seja frio, estranho, indiferente. E isso prejudica as boas relações e faz com que as pessoas não alcancem a plenitude de Deus. Certo? O que a Bíblia diz e que Jesus falou nas suas palavras? Que o mandamento é esse: amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com toda a tua força. Tá entendendo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Quer dizer, amar a Deus com toda a força da tua alma e respeitar a Deus incondicionalmente. Está disposto a fazer isso? Se fizermos isso, nós certamente alcançaremos a plenitude de Deus. Tá certo? Alcançar a plenitude de Deus não está relacionada à riqueza. A riqueza é uma outra parte do processo. Tá certo? Porque nem todos que alcançam a plenitude de Deus alcançam a riqueza. Não. Isso é uma outra parte do processo que precisa ser bem entendida. Por falta de compreensão nessas questões, há muitas distorções sobre isso. Alguns acham que alcançar a plenitude de Deus é a pessoa ser rica e próspera. E o resto? E a família? Os filhos? Os amigos? Fica onde? Não. Alcançar a plenitude de Deus não está relacionado somente à riqueza. Se o ser humano, de acordo com as suas habilidades, Deus o abençoar, e ele buscar, trabalhar, correr atrás e alcançar patrimônios, né? É diferente. Agora, a plenitude de Deus está relacionada à pessoa ter conhecimento do Deus que serve, respeitando a ordem legal das coisas. Para frente. Segundo, outro problema que atrapalha a pessoa a alcançar a plenitude de Deus, e o inimigo entra de cheio, são os deleites. Aí que mora o perigo. Os deleites, o mau desejo que eram a motivação dessas pelejas, dos vossos deleites. O termo deleites aparece 5 vezes no Novo Testamento, e para descrever deleites ou prazer ilícitos. Lucas 8,14, Tito 3, verso 3, Tiago 4, de 1 e 3 e 2 Pedro 2, 13. Originalmente significava o prazer experimentado pelo sentido do paladar, posteriormente por meio de outros sentidos e da mente. No período helenista, o conceito se restringiu ao significado do gozo sensual. Deleite sexual é a procura indiscriminada por prazer. Hedonismo permeia o pensamento pós-moderno. Hoje, qualquer esforço disciplinado, ou no mínimo de sacrifício, para se atingir um objetivo, são tratados como um profundo desgosto. Então, o ser humano ele quer sempre fazer festa. Está sempre festejando nos seus deleites, nos seus prazeres. E às vezes esses deleites extrapolam a ordem legal das coisas. É daí que vêm os problemas, as dissoluções, as dificuldades, as angústias, as lágrimas, os desalentos, a improsperidade, a falta de crescimento e desejo de morrer. Quantos que se suicidaram até agora? Quantos que estão se suicidando? Mas primeiro que a pessoa vive pensando nos deleites. E isso faz com que a nossa alma, a nossa honra, a nossa boa vontade de ser, ela seja corrompida pelo fato de não prestarmos atenção nisso. Pessoas que se envolvem muito nos deleites, ele não consegue pensar
que ele precisa se cuidar da saúde, cuidar da saúde mental, cuidar do seu trabalho, do seu emprego, cuidar da sua família, cuidar dos próximos a você. E quando ele se vê na derrota, ele não tem aonde se apegar, porque ele já destruiu tudo à sua volta, simplesmente por causa de momentos de deleite. Então, se a pessoa anda envolvida nos deleites, procurando coisas que atrapalham a sua boa vivência com Deus e com as pessoas ao seu redor, vive em coisas estranhas, ele certamente está procurando uma morte antecipada. Os deleites estão relacionados a tudo que é material, a tudo que é sensual, fora de contexto. Tudo, o apóstolo Paulo disse, se tudo aquilo que for de honra, de boa fama, tudo aquilo que for produtivo, nisto nós devemos pensar. Então, hoje, a pessoa que consegue viver com entendimento das coisas, ele sofre menos e alcança a plenitude de Deus. Mesmo que ele tenha dentro da sua casa apenas arroz e feijão para comer, eu tenho certeza que ele terá paz de espírito. E às vezes as pessoas estão olhando para coisas muito grandes, estão se consumindo, estão perdendo a sua honra simplesmente para alguns minutos de deleite. Por alguns minutos de deleite, certas pessoas esquecem da honra, esquecem do trato, esquecem do risco que vai correr, esquecem do estrago que vai fazer, esquece dos problemas que ele vai trazer às suas gerações futuras. Então, os deleites, eles são um perigo. É melhor a gente ser chamado de antiquado, de quadrado, de atrasado, mas ter plenitude. Porque muitas das vezes aqueles que querem ser descolado, adiantado, moderninho, eles são o primeiro a ser tragado pelo inimigo. Ô, glória! Tá entendendo? Então, que nos chamem de quadrado, mas que nós tenhamos paz de espírito, que tenhamos a presença do Todo-Poderoso nas nossas vidas. Adianta. O que Jesus falou? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta? Que adianta as pessoas fazerem tantas estripulias para daqui a pouco perder a sua alma. Não. O que adianta é a pessoa viver em paz com Deus, em paz com a sua família, em paz com seus amigos, em paz consigo mesmo. Outros, a cobiça e a inveja. Isso também é outra prática que diz assim no capítulo, que diz assim, ó, a versão bíblica da Almeida Revista Corrigida, né, ela omite o verbo matar, que consta no texto do grego. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja. Não é isso o caso de muitas mortes aí? Aonde o ser humano não tem nenhum valor? Não é isso? Olha só, na Nova Almeida Atualizada, esse homicídio não é literal e diz respeito ao ódio, que é como um homicídio aos olhos de Deus. A cobiça é o desejo excessivo de possuir o que pertence ao outro. E a inveja é um sentimento de tristeza e pesar pela alegria e felicidade ou sucesso de outra pessoa. O cristão deve se contentar com o que tem. Lucas 3,14, Filipenses 4,12, Hebreus 13,5. Cabe aqui ressaltar que esse ensino não é uma apologia à pobreza. Não. É a pobreza e a miséria. Não é verdade? Cabe isso, desculpe baixar a cabeça aqui porque eu estou lendo. Pois não é pecado desejar e buscar de maneira lícita, né, tudo que é útil para a vida, desde que os nossos desejos sejam afinados com os desejos de Deus, com os desígnios de Deus. Então, há indivíduos que às vezes ele sofre porque o outro está tendo sucesso. Por isso, há muitas coisas estranhas que acontecem aí.
Há muitos problemas que surgem na vida das pessoas, que tem coisa que eu não posso nem dizer aqui por ser um local aberto, mas tem muita coisa estranha feita para poder atrasar a vida da pessoa, para poder não deixar a pessoa crescer, para difamar a pessoa, para desonrar a pessoa, para poder desqualificar a pessoa. Há muitas mentiras para poder desqualificar a pessoa, para que a pessoa não cresça, não prospere, não tenha espaço, não tenha oportunidade. E isso é muito ruim quando acontece no meio cristão, porque nós estamos indo para o céu, e o céu é para os salvos. Como nós vamos se encarar lá se nós estamos aqui tendo problemas aqui embaixo? Então nós, como servos de Deus, nós que estamos aprendendo a palavra de Deus, nós precisamos prestar atenção um pouco, que a vida cristã não é... Abre a sua mente e tente entender o que eu vou dizer aqui, o que eu vou colocar para você aqui. A vida cristã não é só você pegar a sua Bíblia e ir para a igreja em dias de culto. Não, a vida cristã é muito mais do que isso. E o inimigo, ele não dorme, porque ele não tem sono. Quem dorme é a gente. O que Jesus falou quando aqueles homens vieram e falaram assim: mestre, nós não plantamos o joio? Nós não plantamos o trigo? O fazendeiro falou assim: sim, plantaste o trigo. Mas aqueles trabalhadores perguntaram: mas por que o joio nasceu? Aí aquele fazendeiro disse, o Senhor daquelas terras disse para aqueles trabalhadores: enquanto vocês dormiam, o inimigo veio e semeou o joio. O joio é tudo aquilo que você não quer na sua vida. Por descuido, o inimigo vem no nosso meio e planta o joio. Mas se nós ficarmos com os nossos olhos abertos e gastarmos o nosso tempo com coisas que vão nos edificar e nos fazer crescer, nós certamente não teremos problemas com o inimigo. Mas o inimigo, ele nos pega nas nossas fraquezas. Aquela pessoa que tem uma vida sadia de oração, de leitura bíblica, de busca, de respeito mútuo ao Senhor, e não perde tempo com coisas estranhas, eu tenho certeza que o inimigo não irá lhe seduzir. Mas a partir do momento que eu não pratico essas coisas, o inimigo certamente irá me seduzir. Ele colocará coisas na minha mente que não existem. E eu vou acreditar naquilo que o inimigo vai colocar para mim, porque eu estou desabastecido do alimento espiritual. Se eu não estou abastecido de um alimento espiritual, eu estou permitindo que o inimigo coloque qualquer alimento dentro da minha boca. E se eu sendo abastecido por qualquer tipo de alimento, eu não conseguirei visualizar aquilo que realmente presta. E vou fazer aquilo que realmente desagrada a Deus. Vou caminhar na contramão daquilo. Vou entrar em caminhos que não deveria entrar. O que acontece então? Eu sou um crente frio, fraco, desanimado, presa fácil para o inimigo. Olha quantas pessoas estão aí. Eu quero salientar de novo, voltar a lembrar. A vida cristã não é simplesmente você pegar a Bíblia e ir para o culto. Ela é muito mais que isso. A vida cristã é respeito a Deus. A vida cristã é respeito ao próximo. A vida cristã é aquele que é preocupado com o seu próximo. A vida cristã é aquele que atende aos necessitados. É aquele que atende as viúvas. É aquele que atende os órfãos. É aquele que trabalha pelo bem-estar do próximo. Essa é a verdadeira religião cristã. A religião cristã não é essa de debates infrutuosos, que não produzem nada, que só atrapalha, que só divide. Eu faço a seguinte pergunta: o povo de Deus cresceu, mas cresceram em fragmentos. E esses fragmentos não permitem ter uma solidez. Se alegramos por 2 horas de culto e depois amargamos as outras horas, porque saímos daquele contexto ali, simplesmente porque não queremos admitir que Deus deve tomar conta da nossa vida. Então tome cuidado com isso. O inimigo precisa ser resistido, mas para ele ser resistido, eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso respeitar os preceitos de Deus.
Eu preciso me atentar às ordenanças divinas. Eu preciso praticar obras de frutos de Espírito. Se eu não fizer isso, eu sou um crente direcionado para um lugar fora do céu. Então eu tenho que ter cuidado com isso. Cuidado com as armadilhas do inimigo, porque ele não dorme, ele não tem sono, ele não se cansa, mas nós nos cansamos, temos sono. E se nós somos frágeis, nós temos que se amparar em Deus. Eu me lembro uma vez que Deus se aborreceu com o povo no deserto e Deus falou para Moisés: eu não vou com esse povo, porque esse povo é um povo obstinado, rebelde. Moisés falou assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós também não arredaremos o pé daqui, porque Moisés sabia que se Deus saísse dali, o povo ficaria desamparado, porque durante a caminhada no deserto, quem garantiu a sobrevivência do povo foi o próprio Deus. E quem pode garantir a nossa sobrevivência para que chegamos no céu é o próprio Deus. Como que nós vamos fazer Deus garantir a nossa sobrevivência, de termos uma vida de paz, de termos uma vida de tranquilidade, de felicidade, de sermos próximos conforme está escrito em Salmo 1? Como nós vamos garantir isso aborrecendo o Criador? Não vamos. Estamos tapando o sol com a peneira. Eu vejo muita festa demais. Pessoas estão preocupadas com aquele calor de momento, pura emoção. Agora eu quero ver o cristão envolvido realmente com Deus, se ele vai ser esse crente frustrado, aquele crente ator, aquela crente atriz, que lá na hora do culto se expressa uma santidade, mas fora dele é outra pessoa completamente diferente. Então é necessário nós termos cuidado com a nossa vida, porque quando essa vida terminar aqui, meus amados, vamos acertar a conta com o Todo-Poderoso. Não é brincadeira ser crente. Se deixarmos de ser crente, vamos acertar a conta a si mesmo. Se formos crente rebelde, vamos ter que acertar a conta a si mesmo. Se formos crente obediente, vamos acertar a conta também. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Todos nós passaremos pelo trono de Deus, seremos julgados pelas nossas ações, e não é brincadeira. Então tome cuidado com as suas decisões, tome cuidado com aquilo que você vai fazer, tome cuidado com aquilo que você anda vendo, com aquilo que você anda ouvindo e com aquilo que você anda praticando que desagrada a Deus. E assim Deus certamente te abençoará e você deixará de ser esse crente morno, esse crente frio, esse crente estranho que você é, que acha que tudo é no oba-oba. Não, nós precisamos levar a sério a nossa vida cristã, porque se não será em vão a nossa caminhada aqui na terra, na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos. O que está escrito? Eu leio de novo, capítulo 4 de Tiago, versículo 7, que diz: resistir o diabo. Né? Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai, pois, a Deus. O que é sujeitar? Obedecer. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O verso 8 diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. A atitude primeiro é nossa, para que Deus possa agir e trabalhar. Que Deus abençoe a todos. Nós voltamos a se falar numa próxima oportunidade. Tá certo? Um abraço, fica com Deus. Deus abençoe a sua família.